Abra sua Bíblia comigo no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos hoje falar da bem-aventurança dos pacificadores. Mateus 5, verso de número 9, diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pai eterno, nós queremos, em nome de Jesus, te pedir que a tua graça nos invada, Senhor. O Senhor nos leve até a tua santa presença, que a tua santa trindade venha a esse lugar, Senhor. Que o Senhor nos dê entendimento pelo teu Espírito da tua palavra, nos traga libertação, nos traga discernimento de Cristo, nos traga aprendizado da tua palavra. Ó Deus, fala conosco. Tudo que nós queremos, ó Deus, é ouvir a tua voz, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos hoje à sétima bem-aventurança. E fala justamente de uma característica especial de um cidadão dos céus. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele está falando de felicidade, né? Feliz é aquele que é pacificador, aquele que trabalha em função da paz, aquele que tem como característica unir, construir pontes, aquele que tem como característica maior o próprio caráter de Deus. Deus é pacífico, Deus é pacificador. A bem-aventurança dos pacificadores nos lembra que a paz é mais do que a ausência de conflito. A paz é justamente a presença da harmonia e da integridade que reflete o próprio caráter de Deus. Jesus é a própria paz. E toda a relação de Deus com o povo de Israel passava por essa característica, né? Jesus é uma pessoa, se você pudesse dizer assim, quem personificou a paz? Jesus é essa pessoa. Jesus era o tabernáculo de Deus caminhando no meio do povo de Israel. João olhou para ele e disse: olha, o Senhor tabernaculou conosco. Numa ideia da presença de Deus no meio do povo, de um povo que era rebelde, de um povo que lhe era contrário. Deus vem em paz no meio do seu povo. Jesus tem como pacificador o chamado profundo de participar o mundo da reconciliação com Deus. Éramos inimigos de Deus, é o que diz a palavra. E em Cristo Jesus, o Senhor nos unificou a Ele. Desenvolver, irmãos, um coração pacífico é justamente essa postura reconciliadora, é essa postura de aproximação, é refletir o amor do Pai. E é para isso que nós somos chamados, é por isso que os pacificadores serão conhecidos como filhos de Deus, serão chamados como filhos de Deus, como aqueles que pertencem ao Senhor. Hoje eu quero falar sobre o que significa ser um pacificador e como isso nos aproxima de Deus e qual é a nossa missão como seguidores de Cristo, como aqueles que estão no mundo para levar adiante esse chamado de ser pacífico e pacificar o mundo e as pessoas. Um pacificador, irmãos, não é apenas aquele que evita conflitos ou que permanece neutro. Às vezes nós temos essa ideia, né? Ele não briga com ninguém, né? Não se mete em briga de ninguém. Logo ele é pacífico. É uma pessoa pacífica. E a grande verdade é que um pacificador é aquele que atua ativamente para promover paz e reconciliação.
seja entre partes divergentes, seja dentro de uma estrutura familiar, seja no seu trabalho. Você conhece alguém assim? Tem alguém que tem esse perfil de apaziguar, de acalmar, de fazer com que aquela situação difícil encontre eixo. Ele consegue dialogar com as partes, entende? E Jesus é exatamente essa pessoa que Deus estava ofendido, o povo era extremamente rebelde e ofendia a Deus, e Jesus vem no meio de toda essa luta e acalma o coração de Deus, entregando a si mesmo. E ele traz paz a essa relação que existia entre o Criador e a criatura, e traz paz entre as próprias criaturas, entre aqueles que se odiavam, eles aprendem a se amar. Perceba que, por exemplo, a palavra paz em hebraico, shalom, significa plenitude e bem-estar, inteireza. Quando todas as coisas se encaixam. Portanto, ser pacificador envolve uma busca por uma harmonia integral em todas as coisas. Alma, espírito, corpo, relação com o mundo. Minha relação com Deus, a minha relação com o próximo. Isso que é uma harmonia integral, é a construção do próprio Cristo em nós, que afeta não só a superfície do nosso ser. Não é algo que é apenas superficial, porque aí nós seríamos parecidos com os fariseus, né? Que apenas externamente mostraríamos a nossa religião ou a nossa fé. Mas a palavra de Deus diz que quem tem esse shalom, essa paz de Deus, modifica o coração e o seu espírito. Ou seja, como Jesus ensinou, nos limpa por dentro. Modifica todo o nosso ser. A essência do nosso ser é, portanto, transformada. Esse pacificador que Jesus está citando aqui na sua bem-aventurança é alguém que trabalha ativamente no mundo para promover, primeiro, a sua própria reconciliação com Deus e com o próximo. Tem esse coração que não quer ofender a Deus e nem o outro. Busca estar sempre próximo de boas relações, e ele tem o desejo sempre de restauração de si mesmo, do outro, e de unidade. Lembre-se que Deus nos chamou para sermos um único Deus, um único pensamento, uma única igreja. Essa ideia de unidade precisa de uma forma profunda de reconciliação. Precisa de paz para viver juntos. Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer que bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que trazem a paz, que aproximam as pessoas em conflito e trabalham para reconciliar os homens uns com os outros e com Deus. Olha que coisa linda. Isso é um trabalho de um bom evangelista, né? Isso é um trabalho de todo cristão, onde quer que ele ponha a planta dos pés, ele precisa entender que ele está ali como um pacificador de Deus, como um atalaia, como alguém que promove a paz. E o que é interessante é que isso tem uma análise com o próprio Cristo, né? Jesus olha para aquela multidão e diz assim, olha, vocês, como filhos de Deus, isso não é apenas um título, né? Isso é uma identidade que reflete o caráter do próprio Pai e do Mestre. Não é um título, irmãos. É uma realidade profunda no nosso ser. Porque o próprio Jesus, como pacificador entre Deus e os homens, essa linguagem é uma linguagem central do Evangelho. Havia uma rebeldia, havia um afastamento, havia no coração dos homens o profundo desejo de desobedecer a Deus, de não ouvir a sua vontade. Não é assim? E Jesus é aquele que nos une ao amor divino, é aquele que revela a profundidade do amor divino e faz com que nós
primeiro nos vejamos. Sabe o que é lindo no Evangelho? É que quando eu me aproximo de Deus e conheço a Deus, eu consigo me ver. Eu consigo me ver pecador, eu consigo me ver fraco, falho, eu consigo me ver como aquele que muitas vezes é o gatilho da discórdia e das dificuldades. Eu consigo perceber que muitas vezes eu estou duro na minha relação com o outro, em vez de promover a paz. Ver a Deus é ver toda a beleza de Deus. E a Bíblia, revelando Deus, mostra a miséria da condição humana, manchada pelo pecado, em inimizade com Deus e com a própria humanidade. É por isso que quando Jesus resume os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, Jesus está dizendo assim: reconciliem-se com Deus e reconciliem-se com o seu próximo. Quem é o meu próximo? Aquele que você odeia, o samaritano. Aquele que o culto não é do jeito que vocês entendem. Aquele que vocês têm ódio e vocês não atravessam nem a cidade deles, porque vocês estão em guerra todo o tempo com eles. Aprendam a fazer paz com ele, aprenda a cuidar dele. Esse aqui é o seu próximo. Reconciliem-se com os samaritanos. A linguagem de Jesus é sempre de unir os homens, de transformar a humanidade numa unidade, num único povo. A palavra do Senhor diz que o Senhor vai chamar de todas as nações. Vai chamar pessoas de todos os povos para criar um único povo. Precisamos reconciliar muitas nações. E a linguagem bíblica é sempre essa. Desde o início da queda de Adão e Eva, Isaías 59, ele vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E essa ruptura exigia uma reconciliação. Jesus é este que morre e assume o papel de mediador perfeito, e onde havia separação, ele nos une. Para entender mais profundamente, o apóstolo Paulo, em Romanos 5, ele diz que nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio de seu Filho, em entrega. O Deus da paz, segundo o apóstolo Paulo, enviou seu Filho ao mundo para reconciliar a humanidade consigo, oferecendo um exemplo perfeito de pacificação. É por isso que eu preciso perdoar, como nós vimos na outra bem-aventurança. É por isso que eu preciso construir um coração misericordioso, porque eu preciso me parecer com Cristo. Eu preciso entender a benesse de ser salvo por Ele, sarado por Ele, perdoado as minhas dívidas. Assim como eu preciso entender o momento de paz que eu tenho com Deus por causa de Cristo, por causa de sua morte vicária no meu lugar. Então eu preciso construir no meu coração esse coração livre de rancor. Eu preciso entender que se Jesus se ofereceu como exemplo perfeito de pacificação, eu preciso ser esse pacificador. O que é interessante você perceber na Escritura é que Deus não é apenas o pacificador. Ele é a própria paz. Quando você pensa na essência de paz, é o nosso Deus. Quando nós promovemos essa paz, nós estamos nos alinhando com o propósito divino de nos tornarmos reflexo da sua natureza. Sabe? O nosso chamado é para isso. Fomos chamados para ter esse coração de Deus.
Quando os filhos se levantam contra os pais e os pais contra os filhos, o que está faltando justamente é esse coração misericordioso e amoroso e pacífico de Deus. Toda vez que a relação entre os homens entra num processo de gastar, de luta, de batalha, de tentar dominar o outro, nós estamos nos afastando dessa natureza de Deus. Esse é o nosso chamado. John Stott, no Sermão do Monte, ele diz: Deus não nos deu o Evangelho simplesmente para que ficássemos em paz com ele, mas para que refletíssemos essa paz para o mundo. Somente os pacificadores podem verdadeiramente serem chamados de filhos de Deus. Então a linguagem é: quando a paz de Deus me atravessa, seja qual for a circunstância do mundo, seja qual for o que está acontecendo, eu permaneço em paz, porque essa paz está em mim e habita em mim. E quando eu exerço essa função espiritual de continuar trazendo paz onde quer que eu esteja ou onde haja conflito, eu sou a mão de Deus no mundo, como igreja, como povo, como filho de Deus. Estamos replicando, estamos distribuindo a paz que nós recebemos do próprio Cristo. Teologicamente, Jesus é o exemplo supremo de pacificador. Sua vida foi marcada por atos de reconciliação. Ele trouxe paz aos corações aflitos, ele restaurou relacionamentos quebrados, ele trouxe de volta para a sociedade os excluídos, como os leprosos e tantos outros. Ele trata a relação dos homens entre eles e principalmente com a cruz, ele reconcilia a humanidade novamente com o nosso Deus. Percebam que todo o ensino de Cristo é apontando para si mesmo e apontando para o Pai. Quando Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Jesus está falando de uma paz que é interna e imutável. Não é por causa das circunstâncias do mundo. A paz do mundo é quando todas as coisas estão encaixadas. Quando eu estou com saúde, quando financeiramente as coisas vão bem, quando eu estou perto das pessoas que amo, quando eu alcanço os meus objetivos. A paz do mundo é quando o mundo se ajusta à minha vontade. A paz de Deus, não. A paz de Deus excede as circunstâncias. Ainda que o mundo seja contra mim, eu permaneço em paz. E essa paz é eterna. Ela é enraizada na comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, e não com o mundo. Entende? Mesmo porque a paz do mundo passa. Aí eu lembro da minha mãe. Dizia assim: olha, esse mês foi tão bom, tão gostoso, não tive um problema. Eu já estou pensando no mês que vem. Eu falei: não, mãe, goza o mês. Não tem problema nenhum. Graças a Deus, goza a paz. Porque a paz do mundo cessa. Mas a paz do Espírito não. Porque ela independe das circunstâncias. Então nós, como seguidores de Jesus, olhando para ele como paradigma, como modelo, somos chamados a transmitir a sua paz àqueles que não têm paz. Somos chamados a derramar conforto naquele que não tem conforto da paz. A ensiná-los a ver como Deus nos ensinou a ver o mundo. A trazer bons relacionamentos no nosso lar, no nosso trabalho, nas nossas interações diárias. A sermos essa pedra que, quando chega,
transforma aquela realidade, entende? A W. Tozer, que era muito citado antigamente, hoje as pessoas falam um pouco de Tozer. No seu livro A Busca de Deus ou A Procura de Deus, ele diz que a paz de Cristo não é simplesmente uma paz humana. É uma paz sobrenatural. A paz de Deus excede todo o nosso entendimento. Sabe quando alguma coisa muito terrível acontece a um servo de Deus e você vê ele tranquilo, sereno? Aí você olha para ele e diz assim, não é possível, eu vim aqui, achei que você está enlouquecido. E você vai lá para acalmá-lo e ele lhe dá uma lição de paz, que buga o seu entendimento, numa linguagem bem de jovem contemporânea, né? É sobre isso, é sobre essa paz que tem todos aqueles que são filhos de Deus. E é tão importante entender isso, porque no mundo promover a paz é sempre desafiador. Porque ainda mais nesse mundo contemporâneo, porque esse mundo, essa sociedade que nós vivemos, valoriza o conflito e a competição. Eu trabalhei muitos anos com venda. E eu tive gerentes que ele gostava de ver pegar fogo, porque aí nós vendíamos mais e competíamos entre nós. Essa é a linguagem do mundo. Jesus nunca agiria assim. A linguagem de Jesus é sempre, tá bom, vamos fazer todos juntos. Vamos aprender a conviver, vamos aprender a dividir, vamos aprender a cuidar uns dos outros, vamos aprender a ser um pelo outro. Que é completamente diferente da linguagem do mundo hoje, que você luta individualmente, né? O desafio do pacificador nos aproxima ainda mais da pessoa de Cristo. Quando você olha para Jesus, Jesus é aquele que sofreu em silêncio e buscou reconciliar consigo até mesmo aqueles que se opuseram a ele. Quando Jesus olha para os seus algozes, para aqueles que bateram nele, que cuspiram, que vilipendiaram dele, que prenderam ele na cruz, ele olha e não condena ninguém ao inferno, ele não ataca ninguém, e ele diz assim, Pai, perdoa-os. E aí você tem um conceito implícito. Pai, perdoa-os porque eu já perdoei. Porque o ofendido é Deus. Jesus foi ofendido, mas quem é ofendido no ataque do filho é o pai. Então Jesus olha para ele e diz assim, Pai, perdoa-os porque eu já perdoei. E mais ainda, eu estou em paz com eles. Esse é um estágio que a gente não vai entender. Podemos chegar perto. Mas essa condição e esse entendimento de paz que Jesus nos dá é um desafio para nós. Essa paz que Jesus ensina, muitas vezes, implica pagar o preço. Cortar na carne, sabe? Para que eu possa ser paz ou exercer paz com aqueles que estão ao meu redor. Isso exige uma entrega diária ao Espírito Santo para buscar harmonia. E tem um custo. Posso dar outros exemplos além do de Jesus? Tem um exemplo fantástico de Abraão e de Ló em Gênesis 13. Abraão, ele se mostra um pacificador. Começou a haver briga entre o grupo dele e o grupo de Ló por espaço. Porque a quantidade de pessoas era muito grande, era grande a quantidade de ovelhas, de animais, e eles começam a brigar, tem um conflito entre os pastores. Para evitar uma disputa familiar, Abraão, sabiamente, permitiu que Ló escolhesse a terra que ele queria estabelecer.
Ele não disse, essa aqui é a minha e você vá para onde você quiser. Porque a tensão continuaria. Então ele corta na própria carne e diz assim, tá bom, meu sobrinho, vamos resolver aqui. Escolhe. E o que é interessante é que ele escolheu onde tinha pasto, o melhor lugar, o mais bonito, e deixou para ele as pedras. E é esse o preço de fazer a paz. Assim como Jesus cortou na própria carne, se oferecendo por nós, sendo ele justo, Abraão, sendo justo, também cortou na própria carne e decidiu renunciar aos seus direitos, se encher de humildade e principalmente confiar em Deus. Ele vai me mandar para esse lugar de pedra, mas é Deus que vai me sustentar. E muitas vezes você vai ter que agir assim na sua vida, para ter paz. Abrir mão daquilo que você tanto quer. Quando você vê José e os seus irmãos também, em Gênesis 45. José, quando reencontra os seus irmãos, eles haviam o vendido como escravo. Aquela era a chance perfeita para você se vingar. Aquela é a chance perfeita para você matar todo mundo, não é? Estão todos na minha mão. Eu ainda apronto com eles. Eu boto uma peça de ouro dentro da sacola de Benjamim. Eu falei, agora vocês estão na minha mão. São meus. Eu faço o que eu quiser agora. Porque vocês ainda me roubaram. Mas ele fez aquilo para que o pai viesse. E a linguagem bíblica é que ele escolheu perdoá-los, ele escolheu reconciliar-se com eles, ele escolheu cortar na carne o seu direito de se vingar e amar, derramar misericórdia e restaurar a paz na família. É esse o nosso chamado. Eu lembro, olhando para José e para as injustiças, eu passei por algo parecido na família. Vocês veem que eu falo pouco sobre exemplos de família e pessoais, mas tem alguns que são importantes, como o da minha mãe, quando eu falei de misericórdia, e esse que eu vivi com a minha irmã mais velha. O que aconteceu entre eu e minha irmã? Né? Minha irmã tinha um apartamento em Salvador. E eu morava no apartamento. Então eu virei para minha irmã e disse assim, você quer vender, Elver? Ah, quero. Tinha uma dívida alta que ela não pagava. Eu fiz assim, então vamos fazer um acordo, mana. Sua filha não está precisando de um computador? Eu acabei de comprar um IBM, que era o melhor computador da época. O apartamento custava 15 mil, o computador custava 6. Né? Já moramos num Brasil desse, né? E era um computador melhor que tinha na época. Eu falei, então tá certo, vamos fazer o seguinte, eu lhe dou o computador, lhe dou 2 mil, que era muito dinheiro, eu tinha saído de uma empresa e tinha uma reservazinha, e eu assumo a dívida. Certo, tá tudo certo, toma aqui o documento, tá feito o acordo. Passa 6 meses, a Prefeitura do Salvador diz assim, todos os apartamentos da Urbis, de 1984 para baixo, estão anistiados das suas dívidas. Meu apartamento era de que ano? 1984. Eu não tinha mais dívida. Só que isso causou um problema sem tamanho na família. Minha irmã veio a mim e disse assim, você tem que me pagar o restante. Aí eu falei assim, tá louca? Se você tivesse vendido para qualquer pessoa, essa pessoa não tinha que te pagar a outra metade. O restante que devia. Porque eu assumi a dívida. Não, você não presta. O que aconteceu com todos os natais? Acabou os natais. Porque ela brigava comigo o tempo inteiro. E a família entrou num processo que minha mãe chorava sem parar. Um dia, eu cheguei em casa e disse assim, isso precisa acabar. Peguei o documento, assinei, fiz uma escritura, fui até a minha irmã e disse assim, toma, eu não vou lhe dar o restante, não. Toma um apartamento, eu não quero mais. E dei a ela. Foi um dos dias mais doídos da minha vida. Porque até então, eu tinha 20 e poucos anos, era tudo que eu tinha construído. Ela vendeu o apartamento e torrou em menos de 2 meses.
Aquilo foi uma coisa que, para mim, doeu, que eu passava a noite sem dormir. Mas depois eu fui entendendo o que é que eu estava fazendo. Hoje, quando nós conversamos sobre isso, ela chora. Porque logo depois ela se converte, logo depois as coisas vão mudando dentro da família. E eu lembro o beijo que minha mãe me deu no rosto e disse assim: filho, obrigado. Eu sei que foi difícil para você, mas eu não aguentava mais a briga de vocês dois. Eu falei: a briga de vocês dois não, mãe. Eu não briguei com ninguém. Entende? Às vezes você precisa abrir mão daquilo que para você é precioso. Porque você precisa aprender com Cristo. Se isso vai estabelecer a paz, vamos estabelecer a paz na família. Vamos fazer tudo o que precisa ser feito. Porque eu aprendi exatamente isso com Jesus. Jesus deixou a glória, Jesus deixou tudo que era seu, Jesus deixou a adoração dos anjos para vir à terra, para esse lugar imundo, cheio de pecado, abriu mão de tudo para que eu e você tivéssemos esse lugar. Recebêssemos a glória e aprendêssemos a exercer a paz e nos sacrificar sempre por um bem maior. Entende? Eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma história parecida. Hoje a minha relação com essa irmã é uma das coisas mais lindas do mundo e hoje ela serve a Deus. Nossa família está unida, graças a Deus, desde esse tempo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que não adianta você entender o conceito e não exercer na sua vida. Não adianta você perceber que Jesus é o Senhor da paz e que você precisa fazer como Ele e não exercer isso. Você precisa reconhecer no seu coração que Jesus nos prometeu que aquele que assim age será chamado Filho de Deus. E é esse lugar que você quer estar. É esse lugar que você foi chamado. E você precisa aprender a cada dia ter esse relacionamento profundo com Cristo. Porque quando você fere alguém, quando você perde a paz com alguém, primeiro você está perdendo a paz com Deus e a paz com o seu Senhor. Para depois perder a paz que está com o outro. Entende? Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, diz assim: no reino de Deus, os pacificadores são chamados como filhos do Altíssimo, porque eles vivem no amor de Deus, trabalhando para manifestá-lo ao mundo. Bonhoeffer era genial. Eu preciso transmitir essa paz nas minhas relações humanas. Eu preciso construir cada dia o caráter de Deus manifestando perdão nas reconciliações. Eu preciso, todos os dias da minha vida, ter em mim a disposição de amar de tal forma que a ideia de paz, o conceito e a verdade de paz de Cristo seja vista em mim. Essa pessoa é verdadeiramente cristã. Essa pessoa, esse é seguidor de Cristo, ele é diferente. Sabe? É exatamente isso o desejo de Jesus quando ele nos ensina essa verdade. Esse título não é apenas uma honra, mas é uma missão. Quando Jesus te chama de filho de Deus, você tem a missão de promover a paz. Você tem a missão de evangelizar, você tem a missão de levar a paz àqueles que estão em rebeldia com Deus. Pregar para eles. Ser um ministro de Deus onde quer que você esteja. No meu coração, eu quero que você entenda esse chamado de Deus. Que você faça uma revisão sincera no seu coração. Olha, tem algumas pessoas que eu preciso procurar. Porque em vez de estabelecer a paz, eu simplesmente me afastei. Tirei ela da minha vida. E você não tratou o processo.
Por anos, eu e minha irmã foi assim. Até o dia que nós tratamos o processo. Nos colocamos de frente um para o outro e resolvemos esse problema e ele acabou. Vai haver pessoas que você precisa procurar. Lembre-se disso. Você acha que Deus esquece? Deus não esquece. E nós tendemos a esquecer. Então você precisa fazer isso. Assumir sua identidade de filho de Deus, construindo a paz nas suas relações e onde quer que a paz precise chegar, que você seja esse instrumento. A minha oração, irmãos, é que nós possamos viver como instrumentos de paz, seguindo o exemplo de Cristo e levando a sua presença pacificadora onde quer que nós estejamos. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, por tua palavra que é santa, justa e eficaz. O Senhor nos ensinou, Pai, que até o ato simples de colocar uma oferta no teu altar precisa estar alicerçado no fato de que minha vida precisa estar na tua presença. O Senhor nos ensina que para ofertar a ti, primeiro eu preciso resolver todos os meus problemas com alguém que nos ofendeu. Jesus nos ensinou, vai até ele, resolve, fica em paz, vem e oferta. Imagina todas as outras coisas, como orar, como conversar com Deus, como colocar a nossa vida na presença do altar, na presença do Senhor. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor limpe os nossos corações, as nossas mentes. Nos ajude, Senhor, se precisamos procurar alguém para resolver velhos laços. Cobre-nos, Senhor, com a tua paz, com a tua graça. E nos faz caminhar, Senhor, na tua paz, na tua justiça. Nos faz, Senhor, instrumentos da tua paz. É a nossa oração como filhos de Deus, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui nesse lugar, sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Excelente semana a todos.